Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus. Estamos de férias do nosso serviço secular, então vamos para o que é importante, que é a palavra do Senhor. Esta feita, continuamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 35, e eu gostaria de falar sobre algumas coisas imutáveis. Tá bom? Então, o versículo 35 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus está escrito desta maneira: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que são coisas imutáveis? São coisas que não mudam, que não podem ser mudadas, nem por aquele que as criou, vamos dizer assim, e nem também por aqueles que querem mudá-las por um fator ou outro. Nós teremos aqui diante de nós algumas coisas que não podem ser mudadas. E quando nós falamos sobre a nossa preocupação de coisas que não podem ser mudadas, eu quero trazer à memória que a nossa preocupação, a minha preocupação, não é com quanto a cor de paredes de templos, que podem ser mudadas. Um dia vai ser cinza, outro dia pode ser azul, outro dia pode ser preta. Isso a mim não me interessa, não é o meu ponto, não é o meu foco. Outras coisas também, se você prega com fundo musical, sem fundo musical, não importa como você prega, mas me interessa sim o que você prega, ou o que nós pregamos. Então nós podemos mudar muitas coisas, trocarmos bancos por cadeiras, trocarmos cadeiras por almofadas, podemos fazer N mudanças físicas no templo, ou dos móveis, ou dos imóveis. Nós podemos fazer muitas mudanças, mas existem mudanças que nós não podemos fazer. Não podemos, não é muitas vezes porque não queremos, simplesmente porque não precisam. São perfeitas da forma em que elas estão. Então nós não podemos mudá-las. E eu falei sobre coisas imutáveis. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, que não pode, não precisa ser mudada e nem pode ser mudada, está no versículo em apreço, no versículo que nós lemos, o versículo 35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a primeira coisa imutável que nós vemos aqui no nosso estudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é imutável porque, primeiro, ela é inspirada, como palavra inspirada pelo próprio Deus. Cerca de 40 escritores foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever os 66 livros que nós temos no nosso compêndio evangélico, na nossa Bíblia Sagrada Evangélica, foram inspirados pelo Espírito Santo. Obviamente, ela não precisa ser mudada, ainda que alguns a tenham por atrasada, retrógrada, alguns a tenham aí, e até mesmo grandes expoentes, humanamente falando, porque a partir do momento em que são possuídos por um pensamento deste, estão imbuídos numa batalha de mudar a essência das Sagradas Escrituras, obviamente eles não podem ser chamados de grandes homens de Deus, mas os seus nomes não deixam de ser relevantes no meio da sociedade evangélica. Mas a primeira coisa que nós vemos, no capítulo 24, versículo 35, é que a palavra de Deus ela é imutável. Por quê? Porque ela é a verdade, ela é perfeita. A palavra de Deus, pelo menos nós que somos cristãos evangélicos, nós precisamos crer nas Sagradas Escrituras como ela está definida, como ela está escrita, segundo o canon que nos foi entregue. Não precisa ser acrescida de mais nada, nem ser retirado nada, porque ela é perfeita para nós da maneira em que ela está, da forma em que ela nos foi apresentada por Deus para a nossa salvação. Então, a primeira coisa imutável que nós temos aqui, nós temos a palavra de Deus, ela é a verdade, a palavra de Deus ela é imutável, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus ela tem vários adjetivos que, ora, o tempo não nos permite.
Mas a primeira coisa que nós não podemos mudar é a palavra de Deus. Podemos mudar as cores do templo, podemos mudar os imóveis, os móveis, os imóveis, mas não podemos mudar a palavra, porque a palavra de Deus ela é imutável. Nem nós podemos, ainda que nos desagrademos nos dias de hoje de algo ou de alguma coisa que está escrita. Ora, a Bíblia não foi escrita para me agradar, nem para agradar a vocês, ela foi escrita para agradar a Deus e transmitir a nós a vontade perfeita, agradável, a agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Então, esta é a visão primária do Senhor, nos enviar a sua palavra. Então, a primeira coisa que nós temos, a palavra de Deus é imutável. Não pode ser mudada nem por aqueles que são desafetos dela e nem por aquele que escreveu, porque aquele que escreveu também não pode negar-se a si mesmo. E se assim ele fez, assim permanecerá. Nem ele vai mudar. Jó disse, diria o Senhor, ou falaria alguma coisa o Senhor, e alguém a pudesse mudar, e poderia mudar, ele disse de nenhuma maneira. Jó é um dos expoentes da imutabilidade da palavra de Deus, daquilo que o Senhor profetizou, daquilo que o Senhor falou, daquilo que o Senhor nos transmitiu, seja o termo que você quiser usar. Então, a primeira coisa, das coisas imutáveis que eu gostaria de falar, primeiro é a palavra de Deus, que é o versículo 35, que serviu de base para a nossa meditação neste momento. O segundo, que é imutável, está no Evangelho de João, no capítulo de número 13, o versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, outra coisa que não pode mudar é o amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Veja que o amor do Senhor é um amor incondicional, não está condicionado a situações ou o que eu posso ou não fazer, ou o que eu sou ou deixo de ser. Ele nos ama, a Bíblia diz que o Senhor me amou, se entregou por mim, mesmo sendo eu ainda pecador, e assim a cada um de nós. E este amor ele não pode ser mudado. Veja que existiram situações, várias situações ruins que poderiam, quantas vezes Pedro ele oscilou como as ondas do mar, e os outros demais, porém, sendo o mais expoente, o mais exposto, vamos dizer assim, Pedro se apresenta, Pedro puxa da espada, Pedro faz isso, Pedro pede para descer do barco, Pedro está sempre exposto, vamos dizer assim. E assim todos os outros discípulos, né, nós vemos que um, infelizmente, pratica de tal maneira as coisas ruins que acaba perdendo a sua vida por isso. Mas isso não fez com que o amor de Cristo mudasse, nem pelos outros 12 que restaram, e viria Matias depois, mas Cristo já não estava, vamos dizer assim, fisicamente entre nós, mas ainda o chama de amigo e dá a ele o bocado molhado, que era um costume que, ora, também nós não temos, mas era um costume que era praticado somente aos mais chegados, molhar o bocado do pão no vinho e servir a pessoa. Isso não era um gesto de distinção como coisa ruim, mas, segundo algumas linhas de pensamento, era um privilégio de amigos chegados. Então, Jesus Cristo não o tratou de forma depreciativa, o Senhor não o excluiu mesmo sabendo, mas pelo contrário, conhecendo muito bem Judas, ele continuou amando e tratando Judas da mesma maneira que ele tratava. Então, a segunda coisa imutável, a que não pode ser mudada, que é imutável, é o amor de Cristo, isto por nós. O amor é imutável. Como diz aqui, ele amou os seus discípulos, aquele que Deus havia entregado a ele, estando ainda, ele diz assim, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Veja, este fim, obviamente, nós estamos falando de um limite terreno. Então, Cristo seria assunto aos céus. Quer dizer que o amor de Cristo acabou? De maneira nenhuma. Continua com ele depois de ressurreto, e assim ele continua nos amando da mesma maneira. Mas o amor de Deus, não, ele amou na completude do amor.
Então, tanto estando aqui fisicamente conosco por 33 anos e depois da sua ascensão aos céus, Atos capítulo 1, o amor de Cristo é o mesmo pela humanidade. Então, pode ser, mas eu quero que você guarde esta característica, porque muitas vezes nós nos atemos somente a ela, ao amor de Cristo, na questão dos nossos benefícios. A terceira imutabilidade está na carta escrita aos Hebreus, vamos aqui aos Hebreus, no capítulo de número 13, nós poderíamos citar de cor e salteado, mas não convém, porque às vezes pode-se dar a falsa ideia de que está se citando por citar ou para demonstrar, saber, mas não, vamos ler a Bíblia. Então vamos lá, a terceira coisa imutável está em Hebreus 13:8. Veja, no versículo 8 de Hebreus, da carta escrita aos Hebreus, capítulo 13, está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Veja que nós vemos este né? Este E sendo repetido as 3 vezes. Então, a terceira coisa imutável é a pessoa de Cristo, a personalidade de Cristo. E isto agora abrangendo não somente o amor, mas todos os sentidos, toda a personalidade divina de Cristo, ela não pode ser mudada. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo como Deus, veja, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus Cristo não pode, a pessoa de Cristo não pode mudar. Então, ele foi o Salvador, ele é o Salvador e ele sempre será o Salvador. Ele foi Senhor, ele é Senhor e ele será para sempre o Senhor. Veja que esta característica, nós podemos pegar muitas características, tanto as comunicáveis, como o amor, repetindo, como as incomunicáveis, a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença, mas vamos notar que isto também, a pessoa de Cristo, ela não pode mudar. Veja que aquilo que ele disse, ele mantém e ele manterá, não vai se mudar. Nós vamos, por isso eu disse para você guardar a outra parte, porque nós vamos continuar e nós vamos trazer uma coisa que para alguns é até inconcebível, porém, vejam bem, Cristo não pode mudar, a pessoa de Cristo, quem ele é, o que ele faz, como ele faz, não pode ser mudado. Veja, por isso que nós precisamos tomar cuidado também, como muitas formas que hoje nos são apresentadas, os atos, as atitudes, a forma de Cristo tratar tanto a parte boa do ser humano quanto a parte ruim. Eu vou dizer assim, se é uma parte boa na vida do ser humano, então Cristo ele vai mantê-la. Porém, aquilo que ofendia a Deus continua ofendendo Deus, continua ofendendo a Cristo, continua ofendendo a pessoa, a sua personalidade, as suas características. Então nós precisamos tomar cuidado. Está havendo aí uma onda, né, de uma disseminação muito grande de doutrinas em que Cristo agora já não se preocupa mais com nada, Deus não está nem aí com a sua criação, Deus já deu de costas e deixa cada um viver do jeito que quer, e não é bem assim, tá bem? Nós precisamos tomar cuidado tanto com as doutrinas quanto as ideologias. Existem as doutrinas sadias e existem as falsas doutrinas, que nós precisamos tomar cuidado. Paulo nos chama a atenção disso quando ele chama também a atenção ao pastor Timóteo, dizendo a ele para ele tomar cuidado, porque nos últimos dias apostatariam alguns da fé, a dar ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. E uma delas é que Jesus Cristo não é mais aquilo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, é um Deus perverso, é um Deus... E não é nada disso que nós temos nas Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o amor de Cristo não muda e também a sua pessoa não pode. A pessoa de Cristo, sendo ele o mesmo ontem e hoje e eternamente, nós vemos aqui uma imutabilidade. Cristo não sofre mutações a partir de circunstâncias.
de momentos, de eras, de épocas e por causa da vontade dos homens, de maneira nenhuma. Tá bem? Depois nós vemos aqui também, esta vai ser a última destas coisas imutáveis. Eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo. Assim também como a pessoa de Cristo é imutável, suas promessas também são imutáveis, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, permita-me achá-lo, aos Coríntios, aqui no capítulo 1, o versículo de número 20. Tá bem? Vamos aqui achar, porque, deixa eu ver se não estou equivocado, valeu, tá vendo? 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20, está escrito desta maneira: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, outra coisa imutável, e a última coisa que eu gostaria de falar neste momento, é sobre as promessas de Deus. Então, vejam bem, porém, muitas vezes nós nos equivocamos na questão de promessas e achamos que somente a nossa vida ela é feita de promessas boas, que a Bíblia só contém. É por isso que muitos se abstêm de ler as Sagradas Escrituras para lerem caixinhas de promessas. Né? Por que caixinhas de promessas? Porque as caixinhas de promessas, o próprio nome já diz, só contém promessas. E nós sabemos que o Senhor Deus não prometeu só bonanças, o Senhor Deus não prometeu somente vicissitudes, somente felicidades. O Senhor não nos prometeu somente. Veja, um caso bastante usado em nosso meio está em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós somos muito bons em citar que nós não somos postos por cabeça, aliás, nós não somos postos por cauda, mas sim por cabeça, estaremos por cima e não por baixo. Porém, nós nos esquecemos da segunda parte. Veja que o capítulo de número 28 de Deuteronômio, ele tem, eu marquei até aqui, fiz algumas contas, vejam bem, ele tem 68 versículos. Então, ele não para. O versículo de número 1, ele diz assim: e será que, condição, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E daqui até o versículo 14, nós vamos ver muitas, mas muitas bênçãos inumeráveis até. Né? Por isso que a Bíblia, quando não conseguiu, o escritor não conseguiu enumerá-las, ele disse recalcada, sacudida e transbordante. Quer dizer, o negócio é bênção incontável. Porém, muitas vezes, meus queridos irmãos, moralmente, como no tempo em que nós vivemos, nós vemos que as pessoas se esquecem. Porém, este capítulo ele é feito de 68 versículos. Veja, 68 menos 14 que nós temos aqui, vai ter, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Veja que deuses aqui, nós não estamos falando somente das estátuas, das imagens disso ou daquilo. Qualquer coisa que nós colocamos como prioridade na nossa vida antes de Deus, antes de Cristo, que nós falamos que é imutável, isto passa a ser o nosso Deus. A nossa vida será em função deste objetivo, em agradar isto, este ou aquele. Isto ou aquilo, este ou aquele. Porém, ainda restam mais 54 versículos. Destes 54 versículos, o versículo de número 15 começa assim: será, porém, que se não derdes ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Vejam bem, é o mesmo capítulo, tá bem? Os primeiros 14 versículos falam de promessas muito boas, como eu disse, até quase que inumeráveis,
as bênçãos. Porém, se nós fizermos o quê? O versículo 1, se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Porém, se nós não ouvirmos, veja, que para falar das bênçãos, o escritor usou 14 versículos. Obviamente que quando foi escrito, a Bíblia ainda não era dividida em capítulos, aliás, como nós a conhecemos hoje, ela não era nem escrita, né? Não havia sido ainda inventado o prelo de 2 tipos, as máquinas, as imprensas que nós temos hoje, nada disso existia. Porém, com o passar do tempo e a modernização, aí foi inventado também o prelo de 2 tipos, a primeira impressora, e depois passou-se do manual para o escrito, vamos dizer assim, a máquina, como pode chamar, uma produção mais industrial de todos os tipos de escrito, né? Você precisava apenas de um original e dele eram feitos vários. Até hoje nós temos aí copiadoras que produzem o tanto de folhas que você quiser da mesma página, e você vai ter aí várias tiragens de cópias do original do livro. Com a Bíblia não foi diferente, ela passou pelo mesmo processo. Neste período, ela é escrita manualmente, era passada por tradição, os pais passavam para os filhos para os seus filhos, e assim, consecutivamente, ela foi chegando até o tempo que se cumpre as promessas de Deus e o Novo Testamento em si. Estou falando das escrituras veterotestamentárias, depois também manualmente, agora em grego, o Novo Testamento. Mas veja que tudo começa. São 2 coisas imutáveis e Deus não mudou. Veja que o versículo 1 do capítulo de número 28, ele começa com bênçãos. Mas a segunda parte, veja que as bênçãos, depois dela ser dividida em capítulos, em temas e dado a ela versículos e subtemas dentro de um tema principal, veja que o escritor consegue colocar, vamos dizer assim, quem fez essa divisão em versículos, ele conseguiu colocar as bênçãos em 14 versículos. Porém, as maldições vão do 54 até o 68. São o quê? São 54 versículos. Se 14, né? Se são 68, 54 mais 14 são 68. Lógico, se nós somarmos, né? Veja que os demais 54 versículos começam dizendo que o contrário também é verdadeiro. Então, o contrário também é verdadeiro. Veja, e será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares, então virão sobre ti todas estas maldições. Veja que também não deixam de ser promessas. Promessas ruins, promessas que, porém, nós vemos aqui, se, a palavra se indica condição. Lá no primeiro versículo do capítulo 28, diz, se você fizer isto, acontecerá isto. 2. No versículo diz, será, porém, que se não deres ouvido. Veja, a condição é a mesma. Se dermos ouvido, aqui ele diz, se obedecermos, né, chamar, obedecer, ou uma obediência debaixo de uma ordem, chamar, por isso você vai sempre ver, chamar Israel, chamar Israel. Nós precisamos tomar cuidado também, porque isso aqui não é só escutar, é ouvir. E ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Bem, ouvir entra por um ouvido e sai pelo outro. Escutar eu vou pôr em prática. Por isso Tiago diz, para eu não ser um ouvinte esquecido, mas chamar obediente. Mas ser o quê? Um praticante daquilo que eu ouvi. Eclesiastes capítulo 5 vai me trazer esta ideia que eu tenho que me inclinar mais a ouvir, quer dizer, a obedecer o que eu já ouvi ou que prometi e não fazer sacrifício de tolo com uma boca sem trava, né? Vai falando, vai prometendo, vai fazendo votos e simplesmente não consegue cumprir o primeiro. Já falei sobre isso também, tem das postagens aí, os irmãos podem acompanhar. Mas veja bem, outra coisa imutável para terminar são as promessas. Porém, nós temos promessas tanto de bênçãos, quanto também promessas de maldição. Não podemos nos esquecer disso. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, o nosso denodo no serviço cristão ou a nossa displicência
também no serviço cristão depende do nosso entendimento. Depende do nosso entendimento. É por isso que o rei, quando ele vai falar o provérbio, ele diz: vá à casa do luto, não vá à casa das festas. Não vá aos banquetes, não vá à casa de festas, mas vá à casa do luto. Por quê? Lá você vai ver o fim de todas as coisas. Obviamente que quando nós estamos numa festa, não são todos, mas uma grande maioria até esquece-se da hora, perde-se até a hora de outros compromissos, porque a festa nos envolve, nós bebemos, nós comemos, nós confraternizamos, nós extravasamos a nossa alegria. Mas quando estamos diante de uma urna e dentro desta urna tem alguém, uma pessoa querida ou não, muito conhecida ou não, aquilo, o simples fato de vermos aquela cena diante de nós, nos faz lembrar de que também somos limitados, somos humanos, somos mortais, estamos propensos a todo tipo de enfermidades. Apesar de todas estas áreas, o nosso Cristo imutável, ele pode agir e pode mudar. Como ele não é mutável, ele pode mudar a minha e a sua situação, mas também pode não mudá-la. Ora, eu não sei como é que vou glorificar a Deus, se no arrebatamento ou se descendo a cama fria. Cada um de nós temos determinado por Deus no nosso tempo. Como glorificaremos a Deus, como exaltaremos a Deus na nossa vida. Então vamos sempre nos lembrar isso. Outra coisa imutável são as promessas. Se Deus prometeu bênçãos através da nossa obediência, não haverá o que ou quem possa nos separar. Paulo fala aos Coríntios que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Veja que interessante. Porém, Isaías diz também que existe algo que pode, quando ele diz assim, os braços do Senhor não estão encolhidos, os braços do Senhor não estão encolhidos e nem os seus ouvidos estão agravados, que ele não possa nos ouvir, que ele não possa nos ver, que ele não possa estender. Mas Isaías diz assim: porém, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas transgressões faz com que ele tape os seus ouvidos às nossas orações. Então existem muitas vezes, nós temos que nos preocupar sempre com isso. Eu estou procurando algo aqui, eu não sei se eu vou encontrá-lo, mas eu gostaria, mas esses aplicativos, eles são uma bênção, né? Quando se fala sobre propagandas, né? Propagandas. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar, e enquanto isso eu vou dizendo. Veja que Isaías diz que os nossos pecados e as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos sim nos preocupar, né? São muitas referências lá no Novo Testamento, né? Eu não discriminei se no Novo ou se no Antigo Testamento. Vamos colocar aqui no Antigo Testamento, vamos mandar buscar e ver se nós encontramos aqui o livro de Isaías. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, tomarmos cuidado sempre com isto. Algumas coisas, ou principalmente aquelas que nós gostaríamos que elas fossem mudadas, elas não serão, nem pela minha vontade, nem também pela vontade daquele que, mesmo porque só se muda algo, só se transforma, só se reforma, só se conserta algo quando há um defeito ou quando há um dano, se danificou alguma coisa. Ora, não é nem esta e nem aquela situação concernente à palavra de Deus, a pessoa de Cristo e o amor de Cristo, e nem as suas promessas. Todas estão em perfeito estado. Então ela não precisa. Isaías 59, veja, encontrei aqui, 59, versículo 2. Eu acho que no versículo 1 ele vai falar sobre a situação dos ouvidos e das mãos do Senhor não estarem agravadas nem encolhidas. Porém, no versículo 2 ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Veja, então existe uma condição.
Não é Deus quem nos afasta. Jesus Cristo disse, eu não os lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Porém, veja que existem situações que nos tiram da presença dele. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós apagamos, extinguimos o fogo do Espírito Santo, quando nós tentamos de todas as maneiras recusar ou tratar levianamente a marca que nos foi dada. Tá? Algumas pessoas, algumas denominações vão dizer que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas veja, eu falei sobre coisas imutáveis. Coisas imutáveis. Então, a primeira é a palavra de Deus, a segunda é o amor de Cristo, o terceiro é a pessoa de Cristo e, por último, eu me deti um pouco mais, são as suas promessas. Elas são imutáveis. Porém, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos promessas não somente para os fiéis, para os obedientes. Obviamente, as promessas são boas. A partir do momento em que nós damos continuidade a esta fidelidade de nossa parte para com Deus, porque a dele não muda. Ele não é homem para mentir. E também, ao inverso destas promessas de bênção, como eu disse, seja 14 versículos, apenas de 68 são destinados à bênção. Mas quando pegamos o restante, os 54 versículos, nós vamos ver todas estas, como diz, todas estas maldições, elas virão sobre você, sobre mim, se nós tão somente nós não ouvirmos, quer dizer, não obedecermos, não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos em Deus. Então, meus queridos irmãos, fiquemos felizes pela imutabilidade de Cristo, do amor de Cristo, da pessoa de Cristo, mas tomemos cuidado também que tanto as promessas de Cristo são imutáveis quanto o contrário delas, o inverso das bênçãos, tá bom? Tanto as suas, por isso eu disse no início, não me preocupa o que você faz com o templo, mas me preocupa o que você faz no templo. Não me preocupa como você faz a sua pregação. Não me preocupa. O que me preocupa é o que você faz com a pregação. São duas coisas totalmente diferentes. Então, a minha preocupação é que estão tentando mudar coisas imutáveis. A primeira delas é a palavra de Deus. Tomemos cuidado, meus irmãos, para não mudarmos a palavra do Senhor, para não mudarmos a pessoa de Cristo. Como eu já disse em outras vezes, existem pessoas que querem ser mais bonzinhos do que Deus. Deus disse uma coisa, não, isso aqui é muito pesado, vamos maquiar, vamos mudar. Pinte só as paredes da sua igreja, está muito bom, não precisa maquiar a palavra, tá bem? Se bem que as pessoas concorrerão aos lugares onde é servido um alimento saudável. Faça o que você quiser, coloque fundo musical, coloque isto, coloque luzes na hora em que você for pregar, ou apague as luzes, o problema é seu. Mas nunca deixe de pregar a genuína, a imutável, a infalível, a inerrante palavra de Deus. Preocupemos-nos com isto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.